nosso estado, como também de outros estados da nossa federação. Gostaria de apresentar um pouco o Mário, né? Mário é agricultor, pesquisador da rede Ecovida de Agroecologia e Polo da Mata de Agroecologia. Então, seja bem-vindo, Mário. Eu tenho certeza que você irá contribuir bastante para os nossos produtores. É uma temática muito relevante e persistente para nossos produtores. Tenho certeza que você irá contribuir bastante, né, e tirar bastante dúvida deles, né, principalmente quando se fala na certificação. Então, eu gostaria de passar a fala aqui ao Marcos Jacó, que é o parceiro da Embrapa, e nosso aqui. E o projeto é realizado pelas três instituições e tem outros parceiros, como o governo do Estado do Piauí, o Banco Fomento, né? Todas as secretarias municipais de agricultura do nosso estado, como também o IFA, que tem contribuído bastante, né, para o curso. Hoje nós estamos chegando ao nosso nono módulo, né? Falta mais um para nós concluir esse projeto. Eu tenho certeza que está contribuindo bastante para nossos produtores, né, para aqueles simpatizantes da agricultura sustentável, da agroecologia, da educação da galinha, né, mais no tocante à a questão do meio ambiente. Então, isso é muito importante para todos nós produtores. Então, eu passo a palavra ao nosso amigo Marcos Jacó, para depois passar a vocês, que são os palestrantes da noite. Bom, boa noite a todas e a todos. E nós estamos chegando à nossa nona aula, né? Nona aula desse curso aqui para produtores, né? Em que nós estamos falando muito sobre a questão de como produzir galinha caipira, né? O que é necessário, quais são as práticas sustentáveis. E, ao final, a gente não poderia ter outra temática, né? A não ser essa que foi trazida hoje, que o Mário vai nos ajudar aí com a experiência, porque a fama dele precede. Você foi muito bem recomendado. E por quê, Mário? Por mais que leve o conhecimento de como produzir as galinhas caipiras, como ser um agricultor familiar, como ser um empreendedor, caso a pessoa queira ser empreendedora, aí fica faltando, né, como a comida sem sal, quando a gente entra nessa temática tão necessária que vai ser abordada hoje, né, sobre a questão de produção orgânica e agroecológica diante do prisma da certificação, né? Porque não adianta nada você produzir algo se você não tem uma identidade, né? E eu não vou falar mais a respeito disso, porque eu vou estar, como o pessoal no interior disse, falando o Pai Nosso a vigário, né? Então, não vou... Então, Mário, seja bem-vindo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. O Piauí está de braços abertos. Não só o Piauí, a gente tem pessoas e participantes aqui de Minas Gerais, Goiás, vários estados, Paraíba, Pernambuco, mas é principalmente do estado do Piauí. E como piauiense, né, eu estou lhe dando as boas-vindas e dizer que nós estamos de braços abertos para escutar o que você tem a dizer, sua experiência, seus ensinamentos, porque na fase final de um curso é como um diamante, precisa ser lapidado, e a gente quer lapidar com essa nona aula. Então fique à vontade, Maria, com você. Bem, boa noite a todos, né? Agradeço o convite, né? A minha experiência dentro da agricultura vem lá de quando eu nasci, né? Eu nasci no interior do Espírito Santo e família tradicionalmente italiana, agricultores desde 1650, pelo que eu pude pesquisar, lá do norte da Itália. E aí saí da roça meio que obrigado, né, pela família, né? Eu tinha 14 anos de idade e a família toda mudou para a cidade e eu queria permanecer na roça, meu pai não permitiu
eu fugi 3 vezes para ir para lá e ele foi me buscar 3 vezes. E na última, ele me amarrou na garupa da bicicleta e me levou para casa e disse que se eu voltasse para a roça, ele ia me dar uma surra e eu conhecia bem a surra do meu pai. Enfim, passei esse tempo todo tentando voltar, né, para ter contato com os agricultores, com a terra, especialmente, e consegui fazer isso meio independente em 2004, né, lá em Curitiba, na região de Curitiba, né, eu arrendei a chácara de um amigo e fui para lá, e foi na época que eu já fazia parte da rede Ecovida, né, de agroecologia lá do Sul, que a rede Povos da Mata aqui na Bahia. Ela é baseada nos mesmos princípios da rede Ecovida. Então, assim, a minha visão, a minha percepção da vida do agricultor, ela tem muito de filosofia, né? Ela tem muito da minha história, né? Da minha percepção do que é que você pode fazer na tua propriedade, né? O que é que você deveria fazer, e que eu tenho percebido ao longo dessa minha caminhada que pouquíssimos agricultores, né, eles têm ainda, preservam ainda essa visão do cuidado da terra, né, do solo, da terra como solo, né, que é da onde a gente tira tudo para o nosso sustento, né? Seja avião, seja um palito de dente, seja uma agulha, tudo sai do planeta Terra, tudo sai do solo. E os cuidados que nós temos com o solo, pela histórico que a gente tem da agricultura, né? Se nós considerarmos que toda a imigração, o potencial da agricultura que aconteceu no Brasil lá no século XIX, né, 1800, foram com imigrantes da Europa, né? E eles trouxeram um modelo de agricultura onde o arado, né, o arado simples, puxado por animais, né, aquele modelo que se usava há muito tempo aqui no Brasil, era a ferramenta principal, né? E poucos agricultores sabem, né? E alguns técnicos sabem, mas não comentam muito sobre isso, é que o arado na Europa, ele é uma ferramenta extremamente necessária, porque tem o período da neve, né? E a terra fica completamente encharcada. Eu acredito que poucos de vocês tenham tido contato com a neve, né? E ela é linda quando cai, né? Quando está nevando. É um espetáculo, realmente, né? Mas 2 dias depois, vira literalmente um inferno, né? Porque é como se você sai da tua casa, né? E você entra num banhado. Essa é a sensação que você tem. E um banhado gelado. Então, aquela umidade entra no teu corpo por todos os lados, né? Então, a prática Oi? Pode falar, tá bem. Eu não ouvi o que ele comentou. Então, assim, depois do inverno, né? Lá pelo mês final de fevereiro, março, eles aravam a terra. A palavra arar vem de arear. Você traz ar para a terra, para dentro da terra. Então, para se livrar daquela umidade excessiva, né, do derretimento da neve, eles faziam os canteiros em forma piramidal, né? E na medida que a terra ia secando, eles botavam a sementinha, né, na comieira daquele canteiro, né? E o dia ia esquentando, né? Começava a primavera e aí a planta conseguia produzir. Então, essa técnica milenar lá, ela foi transferida para cá diretamente, né, numa situação cultural mesmo, né? Então, é o que a gente tem hoje,
né, a mesma mentalidade de que você precisa arar a tua terra para que você possa produzir, né? E o arado num país tropical como o nosso, né, e especialmente essa parte mais do Nordeste, é o primeiro passo de uma degradação, né? A primeira coisa que você faz na tua terra quando você coloca um trator é degradar o teu solo. Mas isso está no nosso, digamos assim, no nosso sentimento coletivo, né? Que você tenha que arar a tua terra para você produzir, né? Mas aí, por outro lado, se você entra numa floresta, né, seja ela uma caatinga, seja ela uma mata atlântica ou um cerrado, né? Ninguém nunca passou trator lá, ninguém nunca passou arado lá. E tem uma produção fantástica, né? Tem uma diversidade muito grande, né? Então, ficamos nessa contradição, né? Para você produzir, precisa arar, né? E você arando, você vai conseguir aumentar a sua produção? Em alguns momentos, em alguns lugares, você até consegue fazer isso. Mas isso não é viável, isso não é sustentável, porque o que te dá sustentação na agricultura é o solo, né? E se o solo começa a se degradar, porque a gente só tira, né? A gente vai lá, faz um buraco, bota a semente e quando ela produz, você vai lá e arranca tudo, né? E você tem o produto. E você não devolve nada para o sol, né? E essa visão que a maioria dos agricultores tem é, ela é urgentemente necessária uma mudança radical, inclusive, para que você tenha sustentabilidade, para que você tenha uma preservação do solo, porque o solo também é um organismo vivo, né? E aqueles seres que vivem ali, as minhocas, né? As formigas, né? Aquelas lagartinhas, né? Os besouros, enfim, toda aquela vida que está no solo é ela que produz o insumo para as plantas, né? A planta não vai comer esterco, ela não vai comer. Você pega o esterco lá do curral e você espalha no solo, a planta não vai comer aquele esterco. Aquele esterco vai servir para alimentar essa vida do solo, né? Essa vida do solo chama biota do solo, né? E aí esse solo vai estar apto a disponibilizar os nutrientes necessários à planta, né? E aí, com essa moderna tecnologia aí, né, de tratores de 16 toneladas carregando uma grade de 40 metros de largura, você vai pulverizar o solo, você vai destruir todo o sistema que aquela vida ali, aquela biota do solo está tentando construir, né? Nessa ideia de que é assim que você tem que produzir, é assim que você vai produzir. Então, assim, a minha percepção disso, né, nós estamos cada vez mais necessitando de trazer insumos de fora da propriedade, né, para tentar produzir aquele mínimo possível. E cada ano que passa, esse mínimo vai ficando mais mínimo, até chega um momento que, normalmente, o agricultor olha para você quando você pergunta por que a terra não produz, ele fala assim, aquilo lá não dá mais, não dá mais nada, já acabou, né? Mas a terra não acaba, né? Assim, você ou outros que vieram antes de você é que acabou com tudo, né? Com essa sustentabilidade, é um termo muito usado, né, atualmente, mas poucas pessoas sabem o que significa realmente, né? Você está no lugar e se autossustentar esse lugar e você se sustentar desse lugar, ou seja, ter uma sustentabilidade ali, né? Que você não precisa de mudar para a cidade, você não precisa de mudar para ir para a favela, você não precisa de ir trabalhar de empregado, ser explorado para ter o seu dinheiro para comprar o alimento que você pode produzir. Então, quando a gente fala em agricultura,
quando a gente fala em produção, a gente precisa mudar a nossa mentalidade do que é essa produção, de como eu vou fazer essa produção, como eu vou trabalhar a minha propriedade para que ela seja produtiva, né? Felizmente, né, depois de várias tentativas, a gente tem um movimento bem grande aí com a questão da agrofloresta, né, da agricultura sintrópica, numa tentativa exatamente de você repopular o teu solo, né, com todas essas técnicas, né, de cobertura, de colocar o resto de cultura ali, deixar fazer, triturar tudo, né, cortar e deixar ali no solo para que isso seja incorporado de novo, para que tenha o solo crie vida de novo e você consegue ter uma produção. Então, assim, quando você fala em utilizar um espaço para a produção, né, você tem que primeiro olhar o que você vai produzir, né, o que você quer produzir, se essa produção que você quer fazer, ela é viável, ela é possível, né, naquele lugar que você está. Então, olhando para o ambiente, né, eu sempre aconselho os agricultores, né, que quando eu falo sobre o modo de produção, eu sempre aconselho os agricultores de um dia, um domingo, um dia feriado, entrar numa floresta, né, seja ela qual for, e começar a observar as inter-relações que acontecem ali, nesse lugar, né? E a partir desse olhar de tentar ver que uma planta está perto da outra, está ajudando a outra, está sustentando a outra, né? Uma árvore sustenta o cipó, tem as epífitas, né, que soltam suas raízes no ar. Há uma integração tão grande ali, né? E o agricultor precisa olhar para aquilo e tentar entender o porquê que há toda aquela integração. E ele se colocar ali como um participante daquele processo. E não como o senhor determinante de que vai ser da forma que eu quero e não da forma que deveria, né, ser. Então aí você começa a perceber e olhar por aspectos do tipo de árvore que tem, do tipo de erva que tem, do tipo de gramínea que tem, né, dessas interações entre todos esses seres que estão ali, né, e tentar reproduzir isso na propriedade, né? Uma coisa que eu percebia muito quando eu era criança, né, meu pai, qualquer lugar que ele chegava para visitar os seus amigos, a primeira coisa que ele fazia, ele pegava uma pá e ele cavava um buraco no chão e tirava aquela terra e ficava cheirando aquela terra. E dependendo do cheiro que tinha, ele dizia, isso aqui serve para plantar determinada coisa. Perdemos completamente isso, né? Quando você chega numa propriedade, assim, eu chego em propriedades às vezes, e vou olhar a terra, começo a cavar a terra, começo a cheirar a terra, todo mundo fica olhando para mim como se eu fosse um ET, um alienígena, alguma coisa muito estranha, e eu fico cheirando a terra, né? Mas quando você começa a esse processo, você vai mudando alguma coisa na tua percepção e você vai identificando o cheiro do solo, né? O solo que está completamente morto, ou seja, não tem vida nenhuma, ele cheira mais ou menos a remédio. Ele tem um cheiro, é igual você abrir um vidro de remédio da farmácia, ele tem aquele cheiro. Quando você chega num solo que tem muita vida, que tem os micro-organismos funcionando, ele tem cheiro de erva medicinal, de uma camomila, de um louro, né? E é exatamente isso que a gente precisa desenvolver, né? Esse olhar, essa percepção, usar os nossos sentidos para perceber o ambiente que nós estamos e a partir daí você começa a pensar o que é possível produzir,
né? Eu tenho visto experiências, assim, desastrosas desse ponto de vista, né? São viáveis, mais ou menos viáveis economicamente, mas elas são desastrosas do ponto de vista da ecologia, né? Da preservação da vida, que é forçar o ambiente a produzir aquilo que ele não é adaptado a produzir. Então tem agricultores fantásticos, trabalham demais, e aí quando você chega na propriedade, você vai ver, você percebe que tem, de uma certa forma, uma monocultura, né? Tem uma diversidade grande de produtos sendo produzidos, mas eles estão todos separadíssimos, né? Tem um canteiro da alface, tem um canteiro da cenoura, tem um canteiro da berinjela, tem um canteiro do tomate, tem um canteiro... Então, e ali só tem um tipo de planta, né? E quando nascem outras plantas, ele vai lá e arranca tudo, ele está capinando tudo, né? E ele não percebe que aquelas plantas que vieram, elas estão exatamente contribuindo para que essas outras se desenvolvam de uma forma melhor. Então você percebe numa propriedade que tem uma diversidade muito grande, uma monocultura diversificada, né? Porque quando você olha para a floresta, você tem uma diversidade monstruosa de plantas juntas no mesmo lugar, né? Aí você chega numa horta e você tem tudo separadinho, bonitinho, limpinho, né? E aí você tem que levar a semente, o trabalho de capinar, o trabalho de molhar, né? O sistema de irrigação, né? Por quê? Porque você aprendeu que você tem que produzir num lugar muito limpinho, muito bonitinho. Porque o teu vizinho depois vai dizer, pô, você tem uma horta toda suja, tá cheio de mato, né? E você é um agricultor relaxado, você é um vagabundo, né? Sendo que é exatamente o oposto, né? Naquele canteiro todo sujo, tem muitas outras plantas que você pode consumir, né? E que você não colocou ali, elas nasceram sozinhas, né? Então, nós desaprendemos a comê-las, a consumi-las, a dar valor para elas, porque nós temos um modelo implantado na cabeça que tem que ser tudo muito limpinho, bonitinho e certinho, separadinho, né? Essa é uma forma de você olhar para a agricultura do ponto de vista único econômico, né? Quando você vai produzir só para vender, isso funciona, né? Você compra um tratorzão com um encanterador, né? Aquele de 60, de 90, de 1,20 m, né? E você faz aqueles canteiros altos, 30 centímetros de altura, que no inconsciente coletivo está escrito lá que aquilo facilita o cultivo. Mas você não tem 50 centímetros de altura, né? Você não vai conseguir, num canteiro de 30 centímetros, ficar em pé para colher, para produzir. Você vai ter que abaixar do mesmo jeito. No entanto, você levantou o canteiro 30 centímetros, e aí o que vai acontecer? A água que estava ali naquela superfície vai para baixo. E aí você imediatamente vai lá na loja comprar todo o sistema de irrigação e vai gastar alguns, né, R$ 1.000 ou mais, muito mais, para comprar o teu sistema de irrigação. Para você molhar um canteiro que você mesmo levantou, você mesmo secou, e depois você vai lá molhar para produzir. Então, essa contradição que tem na agricultura brasileira, em especial, né? A gente não dá conta, a gente não discute, a gente não fala, a gente não comenta nada sobre isso. Porque é o modelo que está implantado, né? E aí, quando você fala em agroecologia, aonde está a agroecologia aí? Né? Você tem... Não sei se vocês sabem, a palavra agro, da onde vem?
né? Tem a mesma raiz do acre, né? Agro vem da palavra grego agros, que era um lote, era um espaço físico cercado, né? Com vários tamanhos, né? E ele chamava aquilo de agros. Era o cultivo, é o lugar de cultivo. Depois virou agro, e aí, né, derivou para o acre, né? E depois o hectare, e aí foi expandindo esses tamanhos, né? E aí você tem agros, o lugar, né? Eco, que é o ambiente, e logos, né? Logia, esse trabalho, desse estudo, dessa interação do que tem ali naquele pedaço de terra. E aí você fala de agroecologia, mas você não percebe o que é essa interação do lugar que você está. Então você vai lá e limpa tudo e planta aquilo que você acha que deve ser produzido, porque, né, você acredita que o mercado está exigindo que você faça aquilo para você sobreviver. Então, assim, a forma de você olhar para a agricultura, hoje, né, na situação que nós estamos, né, com o aquecimento global, as mudanças climáticas que estão aí, e a gente está percebendo isso, o desmatamento da Amazônia está secando o sul, né? E aí todo mundo pergunta, bem, mas o que a Amazônia tem a ver com o sul, né? Tem tudo a ver. Nós estamos num planeta pequeníssimo, que tudo está interligado, né? E aí você tem zonas da Terra extremamente secas e zonas da Terra extremamente úmidas, né? Aqui, por exemplo, em Ilhéus, a gente tem a Mata Atlântica e chove demais. E aí você vai ali para Caatinga, chove uma vez ou duas no máximo por ano, durante um período muito curto, né? E isso não foi, digamos assim, o planeta que criou, fomos nós, humanos, que criamos tudo isso, né? Com as nossas interferências, sem pensar, sem racionalizar, sem observar o ambiente que a gente está, a gente foi levando a degradação tal que agora temos aí um problema sério. E como resolvê-lo? Falta água. Agricultura sem água é impossível você pensar, né? E a água está onde? No solo. E ela é produzida por quem? Pelas florestas. Então, como a gente retomar esse aspecto da produção sem discutir essas questões, né? Sem colocar isso enquanto viabilidade do nosso processo de cultivo. E aí, assim, vou falar sobre agricultura, né? A cultura agrícola, né? De você produzir alguma coisa numa propriedade, você precisa ter primeiro a cultura. Você precisa cultuar esse sentido. Você precisa ter uma devoção para você fazer isso, né? Então, a gente percebe ainda em muitos agricultores essa afinidade que ele tem com o ambiente que ele está, né? Mas ele está tão sendo tomado, né? Sendo bombardeado pelas notícias de que você tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir de qualquer forma, ele acaba se convencendo de que ele vai lá e faz aquilo que normalmente não deveria fazer, né? Então, o solo, né, do ponto de vista técnico, ele é apenas um lugar, estou falando técnico, né, acadêmico, ele é apenas visto como um lugar onde estão as plantas, né? E aí, se a planta não está produzindo, o que a tecnologia faz, né? O que as cabeças tecnológicas fazem? Vão lá e fazem uma melhoria genética, né? Faz um clone, faz uma transgenia para melhorar a planta,
né? Porque a percepção que tem a ciência agronômica, o problema é a planta, não é aonde está a planta, né? Então, isso precisa ser mudado urgentemente, né? O que o pessoal da agrofloresta já conseguiu perceber, né? Que você precisa de tratar aonde está a planta, você precisa melhorar o órgão que está sustentando essa planta, né? E se esse órgão está morto, né, está deficiente, ele vai produzir uma planta deficiente, né? Então, a, a, quando você fala em agroecologia, você tem que ter em mente essa complexidade dos sistemas, do ambiente que você está, para que você possa, com essa percepção, pensar o que você pode produzir, né? Então, talvez seja uma loucura o que eu esteja falando, né? Porque é completamente diferente do modo de olhar para uma propriedade, né? É, é, quando você valoriza o solo onde você está plantando, tudo nasce, tudo vem, né? A gente já tem aquela velha parábola lá da Bíblia, né? Eu não gosto muito de citar esse livro porque tem várias contradições dentro do mesmo, mas citando essa frase, né? Assim, aquela parábola de você joga a semente na pedra e ela não vai produzir, você joga num solo pobre e ela vai produzir pouco, você joga num solo rico, ela vai produzir bastante. Então, ali já está a explicação da própria agroecologia, né? Se você quer uma boa produção, se você quer uma planta saudável, se você quer uma cultura saudável, se você quer um alimento saudável, você precisa necessariamente ter o teu solo saudável, né? E aí você começa a perceber que nesse solo saudável vai aparecer muitas outras plantas consideradas indesejáveis, né? Vieram espontaneamente, né? E elas são extremamente necessárias, né? E aí você vai começar a ver aparecendo animais de vários tipos, né? Porque eles sabem reconhecer aonde tem a vida pulsante, né? E quando você introduz um animal numa propriedade, você precisa saber se ela tem a capacidade de, primeiro, sustentar esses animais no quesito alimentação, né? Ter espaço suficiente para que esses animais tenham, pelo menos, o seu modo de vida respeitado, né? Você tem que olhar o porte desse animal que você vai colocar ali, se ele é compatível com a tua capacidade de lidar com ele, né? E se dentro de todos esses aspectos, esse animal vai ser realmente útil para você ali naquela propriedade, né? Então você tem uma propriedade pequena, aí você vai botar boi numa propriedade pequena, né? Você vai causar um desastre, né? Porque um animal grande precisa de um espaço grande, né? E aí você vai, assim, não deu certo o boi, você vai botar porco, né? E aí entra um aspecto muito interessante dessa questão do porco, né? Nós temos na mentalidade que o porco é um animal sujo. E aí você joga o porco lá, faz um cercado e joga um monte de água, porque o porco gosta de viver na lama, né? Mas isso não é verdade, né? E se eu estou num clima muito seco, muito calor, com um monte de parasitas, com mosca para todo lado, até eu me enfiaria no meio da lama para tentar me proteger, né? Então, o que que eles fazem? Eles vão tentar se proteger naquele lugar,
né? Então você precisa construir um espaço adequado para você manter esse animal, né? Você vai produzir galinha, né? Que é um dos temas aqui, né? Então, assim, você tem espaço suficiente para manter essas galinhas? Você tem comida o suficiente para essa galinha, né? E que tipo de animal você vai colocar? Que ela é adaptada aonde você está, né? Ela é uma ave muito que tem muitas penas, então você não pode botar num clima muito quente, né? Se, se você tem um espaço próprio para que você possa fazer essa criação, né? Você tem que dimensionar a quantidade de animais que você vai colocar naquele espaço, né? Você tem que ter a área livre para que elas possam pastar, né? As galinhas são chamadas onívoras, né? Assim, elas devoram tudo que elas encontram na frente, né? Inclusive comem areia, né? Porque os grãos de areia ajudam a digestão lá na moela, né? Então, você precisa, quando você pensa no animal, ver qual é, como esse animal vive, qual é o biotipo, qual é o modo de vida dele. É um animal solitário, um animal gregário, gosta de estar em um monte de animais juntos, ou fica sozinho o tempo inteiro. Então, esse tipo de análise, né, a gente precisa começar a colocar para os agricultores, para que eles possam perceber isso, né, e ter uma forma de pensar independente e começar a observar assim, qual é a vocação da minha propriedade? Que tipo de animal eu posso colocar na minha propriedade, né? Qual é o trabalho que eu vou ter com esse animal, né? E eu tenho tempo suficiente para lidar com ele, né? Então, quando você planeja, né, produzir alguma coisa, uma das primeiras questões é o que é que eu quero fazer, né? Às vezes eu tenho fantasias e tenho ideias mirabolantes e quero produzir tudo, né? Mas eu sou sozinho, eu não tenho capacidade de lidar com tudo, né? Então eu vou produzir num lugar pequeno, poucas coisas, que eu tenha condição de lidar, né? Porque se eu for lidar com coisas demais, eu vou ter que acordar às 4 da manhã e dormir às 11 da noite e vou passar a minha vida inteira trabalhando igual um maluco, né? Para poder pagar as minhas contas apenas, né? E aí a minha qualidade de vida vai para o espaço, né? Vou envelhecer muito mais rápido, vou comer em 10 minutos, aquilo que poderia levar 1 hora e meia para comer, não tenho tempo para descansar porque tenho um monte de coisa para fazer. Então, isso não é vida de agricultor, né? Isso é vida de escravo, né? Porque você está escravo de um modelo que você botou na cabeça para poder, achando que você vai viver com isso, né? Então, como que a gente repensa a agricultura, né? Como é que a gente pega um modelo que está aí e transforma esse modelo para o ambiente que eu estou, para o lugar que eu estou, para a comunidade que eu estou, né? Para esse espaço físico que eu ocupo, para a região que eu estou, para o clima que eu estou, né? Então, o tema da criação de galinha é fantástico, né? As galinhas são criaturas maravilhosas. Porém, se você coloca 100 galinhas dentro de um espaço de 20 metros quadrados, com certeza elas vão estar sofrendo, elas vão começar a praticar o canibalismo, né? Vão começar a se bicar, vão começar a brigar entre elas porque não tem espaço. Então você vai criar uma ave estressada, né? Num ambiente completamente desfavorável para que ela possa exercer as suas funções biológicas de vida,
né? Então, você vai estar fazendo o quê, na verdade? Você está maltratando esses animais, né? Pensando que você está produzindo alguma coisa benéfica, alguma coisa de valor, alguma coisa significativa, alguma coisa que vá depois alimentar, né, a mim, ou a minha família, ou meus amigos, ou a minha comunidade, né? E é exatamente o contrário que você está fazendo. Você está produzindo animais doentes, né? Porque eles não estão ali praticando o seu modo de vida condizente, não tem espaço suficiente, né? Então, como que eu começo a pensar isso de novo, né? Como é que eu coloco esses animais? Como é que eu insiro esses animais dentro de uma propriedade que eu vá respeitar o seu espaço, né, o seu jeito de ser, a sua maneira de viver, né? Eu preciso pensar nisso, eu preciso planejar isso, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso ver outras experiências, né, para poder ter pelo menos assim o discernimento do que eu vou fazer depois, né? A gente tem atualmente muitos modelos, né, de criação de galinha, né, de vários tipos. Tem galinha poedeira, tem galinha de corte, tem um monte. E cada um vai focar uma parte da produção, ou seja, eu quero galinhas poedeiras, né? Então, eu vou ter que arrumar ração, eu vou ter que arrumar proteína animal, eu vou ter que arrumar proteína vegetal, eu vou ter que arrumar o núcleo, eu vou ter que arrumar um monte de coisa. Vou ter que comprar tudo isso para eu produzir esses ovos, né? E aí vão me indicar, obviamente, as galinhas super, hiper, mega poedeiras, né? Que ficam botando durante 12 meses no ano, né? Como se isso fosse natural delas, né? Mas o meu objetivo é produzir ovos. Não interessa se a galinha vai botar 12 meses por ano. Eu vou forçá-la a fazer isso. Então eu já estou aí desrespeitando uma fisiologia que não é natural, né? Todos nós temos um momento de produtivo e um momento de descanso. As plantas têm isso, né? As aves também têm isso. Nós, seres humanos, têm isso, né? Então, precisamos urgentemente olhar para a agricultura desse modo integrativo, integrar todos os sistemas, né? Integrar as plantas, os animais, os humanos, né? Dentro desse ecossistema, né? Para que a gente possa ter uma boa produção, né? Não estou falando aqui em zilhões de toneladas, porque aí você realmente não vai conseguir manter isso dentro da agroecologia, né? A agroecologia não pressupõe você produzir 400 toneladas de grão, né? Porque aí você vai ter que desmatar, limpar, aplanar, para que você bote máquina e você vai produzir tudo isso, para depois você vai vender isso para alguém que vai produzir comida para dar para os animais que você tem na tua propriedade. Então, assim, é um dissenso, né? É um contrassenso quando você pensa que você ter pouco, um pouquinho de cada coisa, você consegue lidar com esse pouquinho de cada coisa e quando você vai ver, você tem uma produção enorme, uma quantidade enorme de um pouquinho de cada coisa, né? Então, precisamos urgentemente olhar para isso, né? Tentar integrar nós, seres humanos, né, com a nossa forma de pensar, né? Dizem que nós estamos no topo dessa cadeia, né? Mas esquecem de nos dizer que nós, enquanto seres pensantes, enquanto seres racionais, temos a obrigação ética com
os seres que não têm essa capacidade de raciocínio, racionalizar sobre as coisas. Isso não nos disseram, né? Nunca, né? Disseram que Deus fez tudo para os seres humanos, né? Esqueceram de dizer que foi exatamente para os seres humanos cuidarem desse tudo, né? E tiraram essa parte da frase, né? Então, a gente cresce, a gente nasce e cresce com essa ideia de que tudo foi feito para mim, né? Mas eu tenho a obrigação de, por ser pensante, por ser racionalizante, por ser um ser que sabe fazer contas, né? Que sabe tirar e pôr, né? Que sabe pensar, a gente precisa cuidar daqueles que não sabem. E esses que não sabem, inclusive, são as minhocas, né? Inclusive os nematóides que estão lá no solo, né? Aquele besouro fedorento que ninguém gosta, né? A Maria fedorenta, né? E acha que aquilo é prejudicial, né? E que quando aparece uma lagarta no milho, ficam apavorados. E a lagarta no couve ainda mais, né? Mas ele não percebe que a lagarta está ali demonstrando para ele que aquela produção dele não está condizente com o ambiente. Ele plantou 100 pés de couve num lugar só, lugar único, né? E se ele tivesse plantado um cravo de defunto, uma camomila, um alecrim, né? Ali no meio, com certeza não teria aquela lagarta ali, né? Então, reformular essa forma de produção tem a ver com o segundo tópico dessa conversa, né? A gente pode, daí, tendo um ambiente equilibrado, né, condizente com o lugar, com a produção, né, com o manejo que eu faço dessa produção, pensar num processo depois de uma futura avaliação de uma conformidade orgânica, ou seja, ter uma certificação de um produto, né? Ou da propriedade como um todo. Então a gente tem vários modelos aí, né? Enfim, vou dar uma pausa aqui para alguém quiser interferir aí, fazer algum comentário suplementar e depois a gente pega essa segunda parte aí da certificação. Opa, já acho que eu já gastei aqui uma caneta, anotando algumas observações suas aí. Porque é importante, né? Tudo isso que você está falando, e os alunos nossos do curso, e os ouvintes que estão aí no YouTube, que já tem uma série de perguntas aqui, é essa abordagem, né, de dar um equilíbrio ao sistema produtivo quando se fala de agricultura familiar, principalmente. Nós não podemos pensar em produção em pequena escala como miniaturização de sistemas de produção de grande escala. Não é a miniaturização. Eu sempre gosto de falar uma coisa para as pessoas, principalmente quando tem cursos, é que quando se trata de agricultura familiar, você tem que ser um conhecedor muito mais profundo. Agricultura familiar não é ciência exata. Exatamente. Se a agricultura não é ciência exata, a familiar você tem que ser especialista em tudo. Você não é um plantador de milho, um plantador de feijão, um plantador de arroz. Você é o sujeito que, além de saber plantar tudo, você tem que conhecer a parte principal. Onde é que isso está interligado? Então, isso é que esses ensinamentos seus,
essa experiência, esse conhecimento seu, aprofunda na discussão, Mário, porque 3 frases que eu achei interessante. A dependência de insumos, né? Você tocou nesse aspecto que eu acho importantíssimo. Quando o criador de galinha caipira se aventura a depender muito de insumos, né? E isso é praticamente um suicídio produtivo, porque ele aparentemente está produzindo muito, mas a eficiência, né, a lucratividade, se ele vai tocar por esse lado, não existe mais. Ele está pagando para produzir. Então, outro ponto que você falou foi sobre o espaço galinha. Ele falou, aí o Mário falou uma coisa interessante. Você, de repente, prende as galinhas todas num espaço pequeno ali, dentro de um galpão, ou dentro de um cercadinho pequeno, e acha que está todo mundo feliz e maravilhosa. Quando, na realidade, você está estressando as aves e você está saindo do princípio ao qual você defende dentro da agricultura familiar. Mário? Porque é a produção sustentável, aquela produção humanizada, é aquela produção em que você tem um animal sem estresse e com todas as consequências de que se tem na produção de animais estressados. Então, essa pandemia, Mário, você falou muitas coisas importantes. A vida do solo, gente, alguém aqui mandou uma mensagem para mim, aí disse, Marcos, eu nunca imaginei que as minhas galinhas dependessem tanto do solo, mas agora eu vou ter que rever meus conceitos. Porque a vida sobre o solo é o reflexo do que a gente tem abaixo dos nossos pés. Exatamente. E é isso que a gente tem aprendido, né, com tudo que você falou, e por isso que eu digo, é um coroamento, né? É a forma de você chegar à 9ª aula, nós só teremos mais uma depois dessa, de chamar os produtores, os pequenos produtores principalmente, não falo só dos pequenos, todos têm que ter observância sobre esses aspectos, mas o pequeno mais ainda, porque existe uma dinâmica produtiva, né? E é em cima disso que a gente está aprendendo hoje. Eu estou maravilhado com essa história toda aí, com essa conversa. Eu não sei, Miguel, se você já quer entrar com algumas perguntas ou complementações com o que você tem a dizer. Eu quero fazer algumas complementações. E assim, escutando o Mário falar, retoma muito a minha infância, né? No interior de Oeiras, como minha avó fazia, né? Ela mandava a gente varrer embaixo dos pés de caju para juntar as folhas, para fazer o adubo, para fazer a horta. E eu, Miguel, como produtor, eu tenho um propósito, né? Que é justamente garantir a sustentabilidade da cadeia produtiva. É um negócio meu, né? É um negócio do nosso, é uma coisa, é uma base do nosso negócio, né? E não é fácil. Não é fácil. A gente produtor, a gente que tem uma produção um pouco maior, para a gente fazer isso aí, não é tão simples. Mas aí sempre me perguntam, Miguel, mas por que é que você não deixa de criar a galinha caipira e vai criar outra que é 100% dentro do galpão? Eu disse, não, porque eu estou indo na contramão de uma tendência mundial que a gente vê aí, de uma mega tendência, que é que a gente sair da produção de larga escala e a gente ir para a produção de baixa escala. Então, se a gente for pegar a produção de galinha hoje, o grupo Walmart já disse que 2025 não vai comprar quem produz ovo branco, ovo vermelho, galinha 100% presa, né? Hoje a gente tem um exemplo muito grande, que é a Fazenda da Toca, em São Paulo, que ele junta a tecnologia com a agroecologia, né? E é como o Mário falou muito bem, a base de tudo é a terra. E aí, isso vem muito como eu vi até uma pessoa falando aqui, precisamos reorganizar o nosso pensamento. Então, ter esse equilíbrio, né,
que aí o pessoal batiza de sistema slow food, sistema cage free, full range, dentre outros, é questão de pensamento. O mesmo trabalho que dá você sair da sua casa e ir numa loja agropecuária comprar um insumo químico, é o mesmo trabalho que dá você botar para curtir a cama da galinha durante 3, 4 meses e aquilo ali fazer um adubo. É o mesmo trabalho que dá você pegar o resto de comida, fazer uma compostagem, fazer um adubo, você varrer as folhas, quando for roçar, juntar e fazer um adubo, para que aquilo ali fique uma coisa sustentável, né? E vem muito de encontro também essa questão da agroecologia, o que se refere a custos, né? A gente, no sistema agroecológico, a gente consegue reduzir nossos custos. Miguel, às vezes aumenta o trabalho, aumenta um pouco o trabalho, mas a gente consegue reduzir custo e consegue trabalhar uma coisa muito importante, que é agregar valor nisso aí. E o que é agregar valor? É o cliente saber como é que você está fazendo. Eu pergunto a vocês, o arroz que vocês comeram hoje, o ovo que vocês comeram hoje, a carne que vocês comeram hoje, o frango, vocês sabem como é que ele foi produzido? Vocês sabem como é que ele foi feito? Como é que foi feito isso aí? O cheiro verde, como é que foi feito o cheiro? Como é que foi produzido o cheiro verde, o coentro, a cebola, o tomate? Como é que foi feito isso aí? Então, é muito importante a gente parar nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, e a gente rever os nossos conceitos de produção. Independente se é quintal, se é agricultura familiar, ou se é numa produção maior. Mas e aí? Como é que está a relação homem, animal, natureza, né? Como é que está essa relação? Como é que está esse equilíbrio? Eu sempre costumo dizer uma coisa que me incomoda muito, Mário, porque eu estou passando por esse processo. Então, hoje, essa semana mesmo, estão cavando um poço lá no sítio para que eu possa fazer uma coisa mesmo bem estruturada. Justamente eu trabalhar muito a questão do bem-estar animal. Então, como é que está o bem-estar do meu animal? Ele está bem? Ele está feliz? Ele está com calor? Ele está com sede? Ele está com fome? Será que aquilo que aquele come todo dia, será que ele não vai abusar aquilo ali e comer obrigação, porque ele não tem que comer? Então, essas reflexões a gente tem que fazer, porque quando a gente muda esse processo produtivo, entra muito do que o Marcos Jacó falou, do que o professor Santos também fala muito. A gente consegue vender isso aí para o nosso cliente, e o cliente paga, porque ele está preocupado, ele quer saber de onde é que vem a alimentação dele, ele quer saber como é que é produzido, de onde é que está vindo, ele quer saber o nome da pessoa que está produzindo. Eu tenho uma proposta que eu converso muito com alguns chefes de cozinha. Eu digo, por que não lá no cardápio está lá dizendo que o coentro, o cheiro verde que está em cima lá da Maria Isabel, não é lá da horta da Dona Maria, lá da comunidade de José de Freitas, e tem uma fotinha dela lá, ela na horta dela. Por que não? Isso aí vende. Isso agrega valor, isso gera renda, isso fixa o homem na terra, né? E ainda trabalha muito essa questão do enraizamento do homem no seu local. Às vezes a pessoa não quer sair de lá, a pessoa se obriga a sair, mas quando a gente encontra movimentos como o movimento do slow food, como alguns movimentos de chefe que valorizam isso aí, e ele traz isso para a mesa, traz isso para o prato, traz isso para dentro da nossa casa, para a nossa mesa, a pessoa produz com gosto. A pessoa produz com gosto. Todo dia ela acorda às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, vai dormir 10 horas da manhã, mas ela faz aquilo ali com gosto. Porque ela sabe que lá na ponta vai ter uma pessoa, vai ter uma criança. Eu tenho um caso de uma cliente que eu nunca vi ela. Ela me contactou via WhatsApp. Até hoje os pedidos ela faz o WhatsApp. Ela disse, Miguel, eu só quero lhe pedir uma coisa. Se for faltar ovo, me avise com bastante antecedência, porque minha filha tem uma série de alergias, né? E ela se deu muito bem com o seu ovo caipira. Então, eu não posso deixar faltar isso na alimentação dela. Olha a responsabilidade que eu tenho. Olha a responsabilidade que eu tenho para garantir uma gema amarela de um ovo, eu não utilizar uma nanotecnologia, um produto químico que me custa 500, 700 reais o quilo, para mim trabalhar um processo de irrigação, um processo de pastagem, um processo de alimentação alternativa. Aí onde entra a questão da comodidade, o que é mais cômodo para nós produtores, né? Para que a gente possa oferecer isso para o cliente
né? E digamos que ludibriar ele porque a gema tá amarelinha. Mas o cliente ele não é besta, ele quer saber por que, que aquela gema tá amarela. E vários clientes me perguntam: por que, que esse ovo ele é verde? Por que, que essa gema amarela? Por que, que essa gordura dessa galinha é diferente da gordura que eu compro? Então o cliente, cada vez mais, ele está antenado nisso. E a gente precisa contar a nossa história. E na primeira aula, eu disse isso aí e repito. A gente tem que utilizar a mesma estratégia da galinha. Quando a galinha bota ovo, ela faz zoada. Eu não tenho como saber que o ovo que eu produzo, a gema é amarela, porque a alimentação alternativa que eu dou para ela influencia nisso aí. O cliente não tem a obrigação de saber isso aí, mas eu tenho a obrigação de falar para o meu cliente. Eu tenho a obrigação de falar para o meu cliente que eu faço a reutilização da cama da galinha para virar adubo para o capim que ela mesmo vai comer. Que a horta que eu tenho lá, eu utilizo isso aí e o que é produzido lá, que ainda estou nesse processo, né, de agroecológico, né, eu utilizo no meu consumo, né? E quando a gente soma essa questão da agroecologia com o bem-estar animal, eu costumo dizer uma coisa muito simples. Entre no local onde você está produzindo e faça a seguinte pergunta: eu moraria aqui? Eu comeria aqui? Eu iria aqui? Então, se você responder sim, 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 você está no caminho correto. Se alguma dessas perguntas for não, pare, reavaliando como o mundo está consumindo a partir de agora, principalmente depois dessa pandemia. E ou a gente se adapta a isso aí, ou a gente vai ser apenas mais um produtor de galinha caipira, mais um produtor de ovos caipira. Não vai ser o produtor. E aí onde entra muito o que a gente sempre fala da responsabilidade socioambiental, né? A gente conseguir garantir esse equilíbrio e fazer com que todos saiam ganhando. Fazer com que a Embrapa desenvolva tecnologias verdes para que a gente possa estar implantando na nossa propriedade. Garante o produtor Miguel Ítalo, que mesmo que ele tenha um custo um pouco maior, ele consegue cobrar um valor um pouco maior. Garanta valor para o cliente, porque ele vai saber de onde é que está vindo o produto dele. Garanta para o Instituto Federal a disseminação e o repasse, o aprendizado dessas tecnologias. E garante para o Mário a fixação da terra, porque aquilo ali foi o que ele escolheu para a vida dele. Né? Então, isso a gente consegue garantir essa sustentabilidade. E realmente eu concordo quando eu falo de quando se fala de se depender de insumos externos. Hoje é o que mais me tira o sono. Dependo de alguns insumos e isso aí inviabiliza a minha produção, né? E por inviabilizar eu deixo de fazer algumas coisas internas que eu poderia estar fazendo que eu não dependo de ninguém. Então, é muito interessante essa perspectiva que o Mário mostra e nos vem realmente essa reflexão. E aí, será que eu estou fazendo da forma correta? Será que não existe uma forma melhor da gente fazer isso aí? E a pergunta que eu deixo para vocês também. Eu trabalho também com a agricultura biodinâmica e o criador da agricultura biodinâmica tinha uma frase no livro que ele fala dos fundamentos da agricultura. Ele diz o seguinte: todo o insumo que você traz de fora da tua propriedade para produzir alguma coisa, você está trazendo um remédio para uma agricultura doente, né? Então, a ideia principal da biodinâmica é exatamente tornar a propriedade autossustentável, que você tenha o humano, as plantas, os animais, né, ali, todos integrados, né? E você falou uma coisa muito interessante, né? Homem, animal. A maioria das pessoas, né, que eu tenho conversado, que eu percebo nas discussões, inclusive de quando eu não estou participando, é o que é entendido como natureza. Porque você ouve isso assim: eu amo a natureza. Todo mundo fala isso. Como diz, eu amo o Brasil. No entanto, toca fogo na Amazônia, joga lixo no Rio, né? Ou seja, que Brasil você ama? E que natureza você ama? Né? Assim, acha lindo aquela cascata que está a 200 quilômetros de distância e não fala com o vizinho
que está ali do lado do apartamento, porque o vizinho é um chato, porque ele é um imbecil, porque ele... né? Então, assim, aí não gosto da cidade porque tem poluição, porque tem muito carro, tem muita buzina, enfim. De que natureza você está falando, né? Você está falando de um ambiente natural lá, uma floresta com cachoeira, ou um rio límpido, né? Isso não é natureza, né? Isso é um ambiente que você gosta. Porque a natureza é ser humano, é carro, é poluição, é buzina, é mar revolto, é tsunami, é guerra. Isso é natureza, né? É meteoro que cai, né? É a estrela cadente, né? São as ondas de calor do sol, né? Isso é natureza, né? Agora, quando você diz eu amo a natureza e odeio o vizinho, você está falando de um ambiente, então a gente precisa mudar isso. Eu amo aquele ambiente, né? Porque aí começa a distinguir que, assim, natureza é tudo, né? E aí ele diz assim, não, mas eu estou falando da natureza com N maiúsculo. Eu falei, cara, é a mesma palavra, não tem N maiúsculo e N minúsculo, né? Eu vou dizer, homem com H e homem sem H, deixa eu de ser homem por causa disso. Então, a gente precisa, inclusive, mudando a concepção da agricultura, mudar a concepção daquilo que a gente fala, né? E aí, assim, mais um tópico da agricultura biodinâmica, né? Dentro da agricultura biodinâmica, o ser humano é a ferramenta principal, né? É a partir do ser humano que vai se expandir as outras áreas, né? Os outros conhecimentos na propriedade. Então, quando o ser humano está ali, consciente do seu papel ali, a biodinâmica funciona. Quando ele usa a técnica da biodinâmica para simplesmente produzir, ela geralmente não funciona, né? Então, essa integração tem tudo a ver com a agroecologia, né? Tem tudo a ver com esse movimento, né, das coisas que tem o seu período de produção, tem o seu período de descanso, né? E a gente não respeita isso. A gente não para mais para pensar, né? Porque a vida está uma loucura, está todo mundo... E aí, o Covid veio a aflorar isso de tal forma que hoje as pessoas estão ficando doentes vivendo em família, né? Porque já estava completamente fora. Família era alguém que nasceu aí na tua casa e você não tem o que fazer com ela. Agora você é obrigado a conviver com ela. E as pessoas estão ficando doentes por causa disso. Então veja a nossa situação humana, o ponto de degradação que nós chegamos. E isso reflete no nosso ambiente. Seja ele na casa, seja ele na propriedade, seja ele na hora que você vai no supermercado e você pega cada produto, bota em uma sacola e aí você passa no caixa e o caixa faz exatamente isso. Cada produto em uma sacola, aí você leva 50 sacolas plásticas para casa com a desculpa de que você vai usar para botar resíduos. E aí você não é uma pessoa, você é um lixeiro. Você vai botar lixo ali dentro, você vai produzir muito lixo, e você vai jogar esse lixo aonde? Lá para o caminhão recolher. Estou falando de pessoas de cidade, porque no interior as pessoas jogam em qualquer lugar. E aí, onde é que esse povo que recolhe esse lixo vai jogar esse lixo? Geralmente, num lixão que vai estar lá um monte de gente catando aquilo que eles precisam para sobreviver, para vender. E aí você cria todo um caos social, né? Por causa da sua inconsequência de lá falar assim, não, eu não quero sacola no supermercado, eu estou levando a minha mochila, a minha sacola, eu quero botar tudo junto. Não, moço, mas não pode misturar carne com produto de limpeza. A carne já está protegida, o produto de limpeza também já está protegido.
O sabão em pó já tem dentro de uma caixa. Então, qual é o problema de você botar isso tudo junto? Não há problema nenhum. Só que você vai discutir isso com a vigilância sanitária, vão brigar contigo, porque você precisa botar tudo separado, num pacote plástico. Mas ele, o vigilante sanitário, que não está tão vigilante assim, não quer saber aonde vai todo aquele lixo que você produziu. Ele não se interessa com isso. E é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Enfim, a gente teria que, assim, mais uns 3 anos para conversar sobre essas questões. Vamos colocar um pouco a questão do processo de verificação de conformidade orgânica. Do ponto de vista, primeiro, do comércio, depois do ponto de vista da família e depois do ponto de vista da propriedade, né? Quando você tem uma produção, né, que você sabe que tem um valor e que você quer passar esse valor para outras pessoas, para que ela contribua com a tua subsistência, você de repente percebe que para ser aceito no mercado, o teu produto tem que ter um selo de certificação, né? Então a gente tem vários processos de certificação no mundo, né? E no Brasil a gente tem 2 bastante conhecidos, né? Mas temos outros também que são menos conhecidos, né? E às vezes valorizam o produto muito mais. Um deles, né, é a certificação chamada de terceira parte, que geralmente são empresas, né, que você contrata com um contrato assinado, né, que essa empresa manda um técnico na tua propriedade, ele vai observar, segundo os parâmetros que a empresa tem, né, baseado numa legislação mundial, né, indicado pela Federação Internacional de Agricultura Orgânica, né? E aí ele vai olhar se aqueles itens que você quer certificar está condizente com aqueles tópicos ali que ele vai apresentar, né? E esse serviço é bastante caro, né? É feito uma vez por ano, né? Por alguém que vem não sei da onde e que você tem que bancar. Você tem que pagar todas as despesas, né? E não importa qual é a empresa que faça isso, mas você vai ter que pagar todas as despesas. E aí você tem a possibilidade, não é a certeza, que você poderia também exportar o teu produto, dependendo se ele tem padrão para exportação, né? Então, só nesse pedacinho que eu falei, a gente tem vários parâmetros a considerar, né? Quando você produz alguma coisa para exportar, né, o importador que está lá fora, que não quer saber onde você vive, né, ele quer saber o teu produto, ele vai determinar um padrão. E ele vai mandar esse padrão lá para a certificadora. A certificadora vai passar esse padrão para você. Aquilo que está fora do padrão, você se vira a consumir, a escoar, a vender. E aquilo que está no padrão vai ter aquele valor estipulado e aí vai para fora e você não vai ter a mínima ideia quem é que vai comer aqui, né? Isso é um modelo. Isso serve para grandes propriedades, para grandes empresas, para grandes monopólios, né, que têm condição de manter isso a um custo muito, muito elevado. Mas aí ele faz propaganda que ele tem lucro e ninguém se pergunta por que ele tem lucro, se o gasto, né, na produção dele é muito alto. Ele tem lucro porque ele não paga um
centavo de imposto quando é para exportação. Desde a semente ou a muda que você compra, né? A embalagem, o transporte, enfim, tudo, você tem desconto de imposto de renda, de imposto de circulação de mercadoria, enfim, você não paga imposto nenhum. Então, você consegue ter lucro, né? Só que, dentro dessa visão, dessa produção massiva, não é contabilizado, por exemplo, o custo social, a expulsão do agricultor da terra, o uso intensivo de máquinas que trabalham aí por 3, 4 anos no máximo, né? E você depois vai ter que renovar todo o seu plantel de máquinas, né? Você não contabiliza o custo ambiental dessa produção, você não contabiliza o prejuízo que isso dá no local que você está produzindo. Então, tirando esses 4 itens principais de não contabilidade, você tem o lucro. E aí, né, você opta, né? Se você tem condição de contratar uma empresa para fazer isso, maravilha, vai lá, faça. Você tem a sua liberdade de fazer, né? Consciência ou não, você tem como fazer. E aí, o segundo modelo é o sistema participativo, né, da conformidade orgânica, que está dentro de um sistema chamado Sistema Participativo de Avaliação de Conformidade Orgânica. É um nome enorme, né? Então, usamos só 3 letras, né? SPG, Sistema Participativo de Garantia, né? As certificadoras de terceira parte têm o Sistema de Garantia Orgânica. E nós temos o Sistema Participativo de Garantia Orgânica. Como é que funciona esse sistema participativo? A própria palavra já está dizendo. Ele é participativo, né? Com produtores, com técnicos, com consumidores, com entidades públicas, com institutos, com ONGs, com cooperativas, enfim, com todos os setores da sociedade podem fazer parte desse sistema, onde quem vai fazer essa avaliação, se está dentro da conformidade, são esses atores. Os agricultores, os técnicos, os órgãos governamentais, se participam, as ONGs, né, as cooperativas, enfim, a sociedade de modo geral. E isso complica muito todo o processo. Porque quando você chama uma empresa, vem um cara e diz o que você tem que fazer. E você faz. Aí você tem que ler tudo aquilo, todo aquele calhamaço de regras, e você assina que você concorda com aquilo, e você faz aquilo, e aí o cara vem e te certifica e acabou. Você não tem que prestar conta mais para ninguém. Você não tem que explicar ao teu vizinho que você não pode jogar veneno agora porque você tá... Você não tem que fazer nada. Você tem que cumprir aquela determinação e pronto. Num sistema participativo, você complica muito porque você vai ter que conversar, trocar ideias, discutir, né? Mudar a tua forma de pensar, inclusive, né? Porque você vai estar lidando com pessoas das mais diversas percepções de mundo, né? Uns que simpatizantes da alimentação saudável, outros simpatizantes do mercado, né? Justo, outros simpatizantes da manutenção do ambiente, da preservação ambiental. Então você vai ter muitas pessoas diferentes dentro desse sistema. E as redes que tem no Brasil e no mundo funcionam mais ou menos assim. O princípio é esse. Você tem a rede, uma associação de pessoas
constituída, né, juridicamente, com CNPJ, e ela tem a direção. Tem 4 pessoas. É o diretor, tem o diretor, tem o presidente da associação, tem o diretor, tem o conselho fiscal, né, tem 4 pessoas ali que são os cabeças dessa associação, dessa ONG. E dessa ONG faz parte as famílias dos agricultores, né? As famílias, não é só o agricultor ou só a agricultora, são as famílias. E essas famílias trazem a sua propriedade, a sua chácara, o seu, enfim, né? A sua propriedade rural. E na medida que essa quantidade de pessoas vai aumentando, né, divide-se essas pessoas em núcleos. E, geralmente esses núcleos são criados nos municípios onde agregam um maior número de agricultores, né? Então, o município A tem 3 agricultores, o município B tem 10, o município C tem 4, o município F tem 8. Então, eles fazem esses grupos de agricultores que se reúnem todos os meses nas várias propriedades. Cada mês é uma visita em uma propriedade desses integrantes desse grupo. Esses grupos todos, né, vão fazer parte de um outro grupo menor chamado núcleo, né? Então, esse núcleo é representado por 1 ou 2 membros de cada grupo, né? Então, esse núcleo cuida dessa parte mais legislativa, né, do sistema participativo de garantia, cuida da vigilância do processo, né? Procura saber como estão os grupos, como eles estão fazendo, como eles estão trabalhando, como estão se reunindo. Então, essas reuniões, elas acontecem a cada 2 meses e os representantes desses grupos familiares vão ali nesse dia e colocam como está trabalhando o seu grupo. E os grupos, a cada mês, vai numa propriedade, né? A propriedade tem lá do seu Antônio, do seu Pedro, do seu Joaquim. Então, eles vão se reunir na propriedade do seu... Vão visitar a propriedade, vão ver o que tem lá. O que tem de produção, o que ele produz, como ele produz, né? Se ele tem animais em confinamento, se ele tem rio passando por dentro da propriedade, se ele tem nascente, se ele tem tratamento de esgoto, se ele tem organização. Então, vai observar esses aspectos da propriedade, né? Todos os membros. E ali faz essa visita, né? E depois senta para conversar sobre como cada um tem uma experiência, vão fazer essa troca de experiência, né? E aí, no mês seguinte, né, o seu Joaquim vai na propriedade do seu Antônio e junto com o outro vai lá e faz a mesma coisa, né? Visita a propriedade, olha o que tem, anota o que tem, né? O que produz, o que não produz, como produz e tal, senta para conversar, toma um café, toma um chá, toma um mate, faz qualquer coisa. Na hora dessa reunião, come aí um cuscuz, uma linguicinha e bate um papo, né, sobre essa propriedade. E assim vai acontecendo essas visitas, né? Então, cada grupo é formado dentro das redes que a gente tem aqui no Brasil, já instituída, de no mínimo 4 famílias e no máximo 12 famílias. Por que esse mínimo e esse máximo? Porque você fazer menos de 4, fica muito distante você visitar um ao outro, né? Você tem 4, essas 4 pessoas vão visitar
essas propriedades 3 vezes no ano, né? Então, o controle, a observação e as informações passadas é muito mais fácil de fazer. E um grupo de 12, porque aí o 12 meses, e cada mês você vai na propriedade de um dos integrantes do grupo e faz essa visita. Todo mundo, né, vai lá, faz esse olhar da propriedade e depois senta numa reunião e conversam sobre o que cada um percebeu, né, o que se pode melhorar, o que você aprendeu, o que é bom fazer na tua propriedade, e assim faz essa troca de experiência. Isso vai ocorrendo, né, ao longo do ano, né? Esse controle, né, esse olhar que o outro agricultor tem na tua propriedade, ele tem que ser entendido como uma dica, como um conselho para que você melhore. E não como uma crítica que você está fazendo tudo errado, que não pode ser assim, e tudo. E dá uma confusão enorme e começa a haver uma diferença, né, de ânimos entre os integrantes. Porque a gente costuma levar tudo para o lado pessoal, né? E se o meu vizinho está dizendo que eu não estou tratando o meu porco direito, ele está falando contra a mim e não contra o modo como eu estou fazendo, né? Então a gente precisa de trabalhar muito as famílias nesse sentido, de que essas visitas não são de fiscalização, né? E sim de aprendizado. Tanto eu posso ensinar como eu posso aprender. Eu posso estar fazendo uma coisa banal, totalmente errada, né? E estou achando que estou fazendo certo, né? Aí vem o meu vizinho e diz, não, isso aqui você pode melhorar fazendo isso, 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 e etc. e tal. E aí você vai trocando essas ideias. O grupo se reunindo todos os meses, né? Cada um na sua. Todo mundo vai conhecer todas as propriedades. E aí chega a parte, né, da burocracia, né? Porque você está dentro de um sistema, né? E que você quer, no final, uma certificação, e aí você vai entrar numa certa burocracia. Então você tem um plano de manejo, onde você vai indicar como é a tua propriedade, faz um desenhozinho básico, assim, não precisa ser feito aí no computador, medido com GPS, né? E você diz, aqui eu tenho milho, aqui eu tenho feijão, aqui eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí você vai colocando esses itens que você produz na tua propriedade. Ah, eu tenho uma horta mandala lá no canto, eu tenho agrofloresta aqui, eu tenho, né, um silvopastoril ali. Então eu vou colocando, marcando no meu plano de manejo o que eu tenho, aonde eu tenho, e aí eu vou explicar depois, nas perguntas, como eu faço para manejar esse espaço. Aí os vizinhos vão pegar esse plano de manejo teu, né, na visita, e vão olhar se você realmente está fazendo aquilo que você disse que está fazendo, né? Porque assim falar, não, é ali, eu tenho milho plantado, eu não tem problema, e tá lá no meio do mato, eu não consigo capinar, não tenho tempo e tal, tá lá anotado. Aí o cara olha que aquilo tá lá, você disse que não tem tempo, e tá lá o teu milho limpinho, bonitinho, capinadinho, né? Então você está fazendo alguma coisa que disse que não está fazendo, né? Então, essa visita, a gente chama de visita de pares, que você, meu vizinho, está dentro desse mesmo sistema, é o meu par. Então, essa visita de pares vai verificar se você realmente está fazendo. E você vai fazer isso também nas outras propriedades dos teus companheiros de grupo. Isso traz uma segurança muito grande para todo mundo, porque todos passam a ser responsáveis por um, e um vai ser responsável por todos. Aquele velho moto lá dos Três Mosqueteiros, né?
tudo, todos por um e um por todos. Então a gente trabalha dessa forma. Teoricamente, é muito lindo você imaginar isso, né? Mas na prática é complicado porque você vai ter que trabalhar, inclusive você mesmo, para lidar com a diversidade de pensar que existe, né, entre as pessoas, né? E assim, por que que o técnico é importante nessa participação? Exatamente porque ele vai dar aqueles toques, aqueles detalhes, né, aquelas dicas que o grupo não sabe fazer, ou que alguém precisa e o grupo não consegue resolver. Então, um olhar técnico ajuda muito, mas você, enquanto agricultor, não pode deixar que o técnico dite as regras. Ele vai dar uma opinião, dar um parecer técnico, mas é você que tem que começar a pensar o que fazer ali para melhorar aquela situação. E aí você vai trocar ideias com os teus pares, né? E aí isso compromete que você vai ter que ler bastante toda essa documentação, esse plano de manejo, você vai ter que responder e você vai ter que afirmar no final dele que você leu, que você conhece as regras, que você conhece as normas e que se você não segui-las, você pode sofrer algum tipo de penalidade, algum tipo de sanção, né? E isso, nossa, você levou a mochila lá pro quarto? É meu. Aqui, ó, velho, parece que caiu o sinal. Eu acho que ele foi pegar o carregador. Ah, tá. Ele pode fazer a vez aí, Santos, enquanto ele reconecta. Aqui a gente só tem muitas reflexões, né, aqui no bate-papo aqui da plataforma, tem algumas perguntas, mas eu acho que o Mário deu um show aí de reflexão, né, para os nossos produtores, para nós também, né, professores, pesquisadores, produtores, a linha é isso mesmo, né, hoje, principalmente com a pandemia, as pessoas estão mais em casa, elas estão exigindo um produto de mais qualidade. Principalmente, eles querem saber de onde está partindo, né? A referência. Né? Sempre a gente coloca o Zé de Freitas, lá quando a gente está acompanhando os produtores, eles criem, né, uma logomarca da comunidade, do assentamento, para que quando eles for vender os produtos deles, né, a pessoa está sabendo de onde está partindo. Para que a pessoa que está comprando dele está sabendo, está partindo de tal local, é um produto que a gente está praticamente orgânico ou semi-orgânico, né? Dependendo das condições que ele utiliza lá na comunidade dele. E as pessoas se preocupam muito, né, de onde realmente está partindo. Tanto a galinha, né, como também as hortaliças, né? O milho, o feijão, se ele está utilizando, se o milho é transgênico ou não, entendeu? Então, isso a gente é uma reflexão que eu acho que todos os produtores estão colocando aqui na plataforma. E eu fico feliz que quando eles colocam, né, que é a questão da consciência, né, que cada dia mais a gente está tornando mais consciente, né, como o Miguel colocou, né, a referência de onde está parte desse ponto. Então, eu acho que o caminho é isso mesmo. O Mário aí está dando um show de aula, né, de orientações, de dicas, né. Nós sabemos que tudo parte da terra. Né? A terra é um papel fundamental, né, na produção, né, tanto animal como vegetal. Né? Aí também posso passar você, mas já com o Miguel, Mário volta aí, para você complementar. Até pode também os produtores, né? Colocar algum relato. Né? Os produtores vão abrir aí, como tem várias reflexões, eles falam algo, né? Dê seu ponto de vista, né? Seu depoimento, né? Da questão orgânica, né? Que fica aberta aí para os produtores.
Alguém se manifesta aí? Uma coisa, enquanto o pessoal, quem quiser se manifestar, gente, fica na oportunidade, algum depoimento, uma pergunta aí ao vivo e a cores, fique à vontade. Algo que foi bem importante e bem interessante foi ele descrever essas duas modalidades para conseguir a certificação, né? Então, para a gente trabalha com as galinhas caipiras e principalmente criadores de uma ou outra raça, pode ser canela preta ou qualquer outra raça, é uma dica, vai a dica aí, né, de como conseguir as certificações, porque aí você vai, que a gente vai perguntar para ele daqui a pouco, né, deixa ele adentrar aí para a gente fazer algumas perguntas. Voltei. Ele está entrando aí. Opa, deu certinho, já é? Eu fiquei tão empolgado que eu vi que a minha bateria não estava arriando. Fica à vontade, mano. Fica à vontade. Não, então, sim. para a gente não perder o fim da meada, né? Só terminando para depois ver aí as perguntas. Essas reuniões que a gente faz dentro do sistema participativo de garantia, elas são informativas, né? Elas são de coesão de todo o processo que acontece dentro da rede, né? Então, às vezes a rede faz algum projeto que vai beneficiar os agricultores e aí é divulgado dentro dessas reuniões, né? Esse projeto, né? O que é a abrangência do projeto, a quem vai atingir, né? E aí tem as informações da comercialização, tem várias estações funcionando na rede Povos da Mata, né? Lá na rede Ecovida lá no sul também tem muitos entrepostos, muitas lojas, muitas estações, muitas feiras, né? Que funcionam dentro desse sistema participativo de garantia, né? É um dos sistemas, como eu falei antes. E uma terceira possibilidade que eu acho que para quem está iniciando é bem interessante, que é o chamado OCS. OCS significa Organismo de Controle Social, né? Esse organismo é uma associação de pessoas, né? Ela pode ser constituída juridicamente ou não, que inclui os agricultores, os consumidores e técnicos e entidades governamentais. Prefeitura, hospital, enfim, colégio, né? Por que esse organismo de controle social? Porque quem vai fazer o controle é exatamente a sociedade, né? Só que o que é mais interessante para quem está começando no entendimento de que para chegar numa futura certificação é exatamente a facilidade de que você não precisa de tanta burocracia, você faz um plano de manejo da sua propriedade, né? E aí você passa para o grupo todo, esse grupo determina quando que vai acontecer as suas reuniões, pode ser mensal, bimestral, trimestral, né? E aí os agricultores, né, vão trocar experiências com consumidores, os consumidores vão se interessar por produtos ou não, né? E isso, assim, a construção e a constituição dessa associação é muito mais simples, né? Porque ela não necessita necessariamente um registro, né, na junta comercial, né? Aí, assim, ela sendo constituída, né? É bom que tenha um técnico que faça esse processo, porque a burocracia eles já estão mais habituados, né? A fazer o plano de manejo para o agricultor, explicar como é que funciona, como é que funciona. As regras são praticamente as mesmas no tratamento da propriedade,
né, de preservação, de nascente, rio, esgoto, todos esses itens que eu falei, né? E quem faz esse controle é a sociedade, né? E no ponto da comercialização, quem faz parte da OCS só pode comercializar os produtos dentro do município que que ele está inserido, né? Ele não pode vender para um outro município, né? Então, por isso que eu digo que é interessante para quem está começando, porque tem pouca produção, né? Tá todo mundo iniciando, né? Os consumidores estão ali mesmo, né? Esse grupo pode instituir uma feira na praça da cidade, na praça do município, né? E comercializar os seus produtos ali, né? Para poder colocar essa ideia para todo mundo, colocar esse processo para todo mundo, e aí vai ter um monte de gente que vai se interessar, e quando a coisa começar a crescer e as pessoas tiverem mais experiência com essa dinâmica de reuniões, de discussões, de troca de ideia, de documentação, aí então pode-se pensar na possibilidade de fazer uma OPAC, que é o Organismo Participativo de Conformidade Orgânica. Ou seja, que é essa associação, né, tipo a rede Povos da Mata, a rede Ecovida, né, tem a rede Sul de Minas, né, tem a rede Broto Cerrado, né, que já trabalham nesse sistema. Então, assim, para quem quer iniciar esse processo todo, conhecer a burocracia, conhecer a legislação brasileira, uma OCS é muito interessante, porque o compromisso é parte do agricultor ou do consumidor para se integrar a esse processo, né? Pode começar com 3, 4 agricultores só, colocando uma feirinha, depois entra outras pessoas, até organizar essa associação e fazer a sua parte. Se a OPAC quiser, a OCS, né? Organismo de Controle Social. Se essa organização quiser fazer um registro no mapa, no Ministério da Agricultura, o técnico, né, da instituição, a Embrapa, a Emater, enfim, né, faz uma declaração, né, uma ou duas folhas de papel, uma declaração da construção dessa associação com agricultores, está nome de cada um, CPF, RG de cada um, o endereço, nome dos consumidores, dos participantes, né, e envia para o mapa. Aí o mapa vai registrar essa OCS enquanto OCS, né? E ele não vai fazer fiscalização, não vai opinar, ele não tem o que fazer isso. Ele vai simplesmente registrar isso lá e vai ficar lá no arquivo do mapa que tem uma OCS no Piauí em determinado município. A partir do momento que vocês vão convivendo com essa burocracia, né, as pessoas vão se aperfeiçoando, vão se formalizando, e aí se constitui futuramente uma OPAC, né? Então, assim, OCS, Organismo de Controle Social, OPAC, Organismo Participativo de Avaliação de Conformidade Orgânica. Não está opaco, né, por causa da palavra opaco do português, né? Que aí todo mundo iria dizer que é opaco, ninguém consegue ver nada. Então tiraram o orgânico dessa sigla, ficou só OPAC, né? OPAC, né? Organismo Participativo de Avaliação de Conformidade. Mas na escrita, na legislação, está lá conformidade orgânica, né? Então, dentro dessas perspectivas, né, cada situação é uma situação, cada grupo é um grupo, e aí, né, vocês escolhem o que melhor fazer. Na minha experiência, né, lá no Sul, uma OCS é um ótimo início,
né, para você para você ir se inserindo nesse processo de conhecimento da legislação brasileira de orgânicos, no processo de conhecimento do que você pode fazer numa propriedade ou não, o que você é obrigado a fazer quando você quer atingir a OPAC, né, que você tem que ter barreira na sua propriedade, você tem que ter todos esses itens citados antes, esgoto, a proteção da nascente, matas, floresta nativa, né, os 20% deixados na propriedade, dependendo do tamanho. Então, todas essas questões legislativas, você vai começar a ter contato, né, dentro da OCS, para depois, no futuro, você estar mais apto a fazer parte de uma OPAC, né? E aí, porque se você tem condições de chamar uma empresa para fazer a certificação, ela também vai exigir os mesmos itens que uma OPAC ou que uma OCS vai também, no estrito senso da propriedade enquanto produção. Enfim, já estou ficando rouco, já falei demais. E aí, se tiverem perguntas, a gente pode remarcar uma próxima conversa, né? Eu né, estou disponível a fazer isso, a dar essa contribuição. E com certeza eu quero um dia visitar vocês aí, né? Porque eu gosto de estar junto com os agricultores e vendo a realidade local. Então, né? E desde já eu agradeço muito a oportunidade. E como vocês perceberam, eu falo pra caramba. Então, às vezes precisa me cortar. Tá ótimo. Isso é bom, né, Marcos? Próxima a gente cuida disso. Muitas orientações positivas, boas, né? Mário, aqui a gente tem na plataforma várias perguntas, né? Também reflexões, elogios, né, na sua fala, como também na fala de Miguel.